Prezados e prezadas, cá estou eu de novo e dessa vez nós vamos falar sobre o Centrão. Centrão que foi primordial durante o governo Bolsonaro, né, que na verdade sempre foi muito importante dentro do Congresso brasileiro. Foi um grupo que se formou lá na Constituinte, né, para na verdade isolar a esquerda. Foi ali que o Centrão de fato surgiu. E ele vem se moldando, alterando suas personalidades, suas principais figuras. Alguns são até presos. E ele vem se mutando para poder se manter vivo e forte. E se manteve até o último mandato do Bolsonaro, né? Esse agora. E é muito influente no governo, muito influente nas pautas de maneira geral. Então, o Centrão é provavelmente a força política, a maior força política no Congresso, mas ao mesmo tempo a força política com maior incógnita. Porque o número de ministros é o número de deputados é muito variado, né? De partidos diferentes, de núcleos diferentes, de origem diferente. Então isso influencia muito para saber se o Centrão vai se posicionar dentro de uma esfera política de direita ou se vai se vender para o governo ou como que vai ser. Então a gente vai tentar aqui desvendar algumas características do novo Congresso, do Centrão e de como ele vai se posicionar, tá? Começando pelo PL. O PL é o principal partido que hoje compõe o Centrão. É o maior partido da Câmara atualmente e vai aumentar ainda mais o número para, se não me engano, 99 deputados a partir da legislatura do ano que vem. Então, é a maior força do Congresso. Dos 513, quase 100 são do PL, tá? É uma força 20% muito relevante. O PL hoje é dividido entre dois grupos, aqueles que fazem parte do Centrão e sempre fizeram, como, por exemplo, o Arthur Lira, e aqueles que se elegeram na onda do Bolsonaro. A proporção é mais ou menos 60-40. Então, 60 Centrão, 40 é a galera do Bolsonaro. Tá? Só que a galera do Bolsonaro, apesar da proporção de deputados ser menor, em percentual de votos é muito maior. A gente está falando de 80, 85, 90% dos votos aqui e o restante aqui. Só para você ter uma noção, o deputado mais votado no Brasil foi o Nicolas Ferreira, com acho que algo na casa de 1,5 milhões de votos. E só ele sozinho puxou para o PL 11 deputados. 11, né? Mais de 10% vem do Nicolas. Então, assim, isso é muito relevante, isso é muito importante e isso altera muito o espectro de como o PL pode se posicionar ou não. Porque o PL, ele não é um partido que vai existir daqui a 4 anos e vai acabar. O Valdemar Costa Neto, que é o presidente do Partido Liberal, está aí na democracia, né, na República, no Congresso há muito tempo. Ele é muito influente, foi aliado do Lula, né, agora é aliado do Bolsonaro, e ele é um cara que transita onde tem que transitar para garantir sua sobrevivência política. Ele não é um cara que vai conseguir ser presidente algum dia, muito improvável, mas sempre ele vai ter um controle relevante no Congresso através de seus vários deputados e senadores. Mas assim, ele não é idiota. Então, ao mesmo tempo que ele quer um partido que seja relevante no cenário internacional, no cenário nacional, ao mesmo tempo ele quer se manter controlador desse partido, né? E manter uma renovação constante de deputados e parlamentares, para que o seu partido não deixe de perder, não perca relevância, não deixe de ser relevante. Então, o Valdemar Costa Neto não é idiota, né? O Valdemar Costa Neto é muito inteligente. E aí ele tem que ponderar até que ponto é válido embarcar num governo Lula de maneira significativa, ou fazer algo ponderado, às vezes sim, às vezes não, ou se alinhar ao bolsonarismo, né? Então ele precisa ponderar essa medida, porque senão daqui a 4 anos o PL vai morrer, vai se transformar no que aconteceu com o PSL. Ele vai ter que ou fazer uma fusão, ou como fez o próprio PSL, fez uma fusão e teve que abaixar a bola quanto ao seu antibolsonarismo, agregando inclusive muitos membros no que hoje é a União Brasil, membros que são bolsonaristas de carteirinha. Ronaldo Caiado, o Wilson Lima, o Marcos Rocha, Mauro Mendes e o Márcio Bittar, senador. Todos eles são pessoas alinhadas ao Bolsonaro. Estão no União Brasil, um partido de centro, um partido que abriu bancada para apoio no segundo turno entre presidentes, né? A ACM Neto também está lá no União Brasil. São membros relevantes, tá? E são membros que são alinhados ao clã Bolsonaro. Eles não são bolsonaristas de carteirinha, todos eles. Alguns são mais ou menos, outros por opção. Tem outros que são só anti-Lula, como é o Kim Kataguiri, que também está no União Brasil. Não é bolsonarista, com certeza, mas ele é muito anti-Lula. Então ele está ali no meio do caminho, não gosta de ninguém. Então, assim, são partidos que estão muito fragmentados. É importante que a gente coloque na nossa cabeça que o bolsonarismo
não perdeu essa eleição. O Bolsonaro, como presidente, perdeu. Mas o bolsonarismo saiu muito forte. O partido do presidente é o maior partido do Congresso. Né? Ele, apesar de ter ficado em segundo no primeiro turno, legislativamente ele massacrou o Lula. Né? A eleição legislativa do partido do Bolsonaro foi muito grande. Então você tem nomes não só na Câmara dos Deputados, onde o Centrão é mais forte. No Senado, o Centrão é mais fraco. Curiosamente, também onde o Bolsonaro teve mais problemas para aprovar medidas durante esse mandato dele. No Senado Federal. E o Senado Federal tem nomes como agora Hamilton Mourão, Sérgio Moro. Então, assim, são pessoas que com certeza não vão se aliar ao governo Lula, pelo menos não abertamente, pelo menos não em todas as propostas. Claro que coisas muito relevantes, às vezes eles vão votar em conjunto, como aconteceu com o próprio PT votando em conjunto com o Bolsonaro, mas a grande maioria eles vão se opor, vão fazer uma oposição ou pelo menos forçar uma negociação para conseguir um meio termo, né? Ou desidratar algum tipo de projeto que o PT pode passar. Claro, é importante frisar que o PT vai ter algum nível mínimo de governabilidade. É muito improvável que o PT não tenha governabilidade nenhuma, não consiga aprovar nada. Eu não estou falando isso e acho improvável que isso aconteça. Até porque a gente sabe que tem muito congressista que só se mantém no Congresso se tiver verba parlamentar para fazer palanque onde ele tem que se eleger para conseguir se renovar lá. Então é muito congressista se elege e fica 4 anos só pensando na eleição seguinte. Muitos são assim. Essa galera sempre anda com o governo porque sempre precisa da verba. Né? Só que é importante ressaltar que o Bolsonaro elegeu muitos deputados, muitos senadores, que embarcaram na onda do bolsonarismo, governadores do país inteiro. Quase metade dos governadores é alinhado ao Bolsonaro. A gente está falando do sul ao norte do país, tá? Vai de Rondônia até Santa Catarina. São governadores muito alinhados ao Bolsonaro. Então o Lula vai ter que fazer um trânsito muito relevante, até porque, como a gente já disse, o governo dele é de frente ampla, então ele tem que agradar muita gente para as pessoas não desembarcarem e enfraquecerem o governo. O Lula não ganhou essa eleição. Quem ganhou essa eleição foi a frente ampla, na qual o Lula liderava. Mas o PT não ganhou essa eleição, muito menos o Lula. Pelo contrário, a diferença de votos mostra que o Lula teve a vitória mais apertada da eleição da vida dele. Né? Então, assim, o Lula, mesmo fazendo uma frente ampla, mesmo tentando unir ali da extrema esquerda com o Boulos, MST, até a centro-direita com o Amoedo, fazer uma frente ampla contra a direita, mais a direita do Bolsonaro. Então, assim, e mesmo assim ficou quase 50-50, né? Então, o bolsonarismo, ele é muito forte, ele é muito relevante e não pode ser esquecido. O Centrão está tentando formar um grande bloco de congressistas, compostos por deputados e senadores, mas principalmente na Câmara dos Deputados. Objetivo, reeleger Arthur Lira, né, o atual presidente da Câmara. O objetivo é reeleger ele. O bloco de partidos compõe o PL, PP, PSDB, PSD e Republicanos. Dentro desses 5, 3 formam a base aliada do Bolsonaro hoje e os outros 2 oscilam. O PSD e o PSDB oscilam. Às vezes são com o governo, às vezes não. Mas esses 3 estão sempre com o governo. E tem muita gente bolsonarista, Bolsonaro, né, seguidor de direita do Bolsonaro, nesse grupo. É muito relevante esse grupo, né? E eles estão tentando formar um blocão para não perder relevância. Pelo contrário, para se manter relevante no cenário internacional, né? Se manter impactante e fazer com que o governo Lula tenha que sempre vir a eles para negociar. Esse bloco somado tem 301 deputados, quase uma maioria constitucional, que é 308, 3/5 do Congresso. Então, ele teria muita força. Agora, é estável? Eu acho que não. Porque, assim, você vai estar mesclando congressistas, porque, por exemplo, o PSD é o partido do Kassab. Tem congressista no partido do Kassab que é Lula virado. E vai ter congressista no partido do PL que é Bolsonaro virado. Então, assim, é muito difícil conciliar todos esses perfis. Para algumas pautas é mais fácil. Então, assim, pautas econômicas tendem a ser mais fáceis do que pautas de costume. Então, assim, você tentar apaziguar os ânimos dentro desse grupo para passar uma PEC que abre espaço no orçamento, alterar a lei de estatais, é mais fácil, não é fácil, porque o Congresso é cada vez mais neoliberal, mas é mais fácil do que você tentar alinhar todos esses grupos para todas as pautas. Então, pode ser que seja uma aliança circunstancial e momentânea. Fora que também nada impede de um partido desembarcar e entrar o grupo de esquerda para conseguir aprovar as medidas que o Lula quer. Então, assim, bom, é isso. Estuda-se, inclusive, no caminho, hoje saiu notícia sobre uma PEC de transição, né? De transição para tentar abrir verba
para as medidas que o governo Lula quer fazer. Então, renovar o Auxílio Brasil, expandir o Auxílio Brasil também, salário mínimo, dentre outras coisas que o governo está querendo fazer para o ano que vem já. Então, estuda-se uma PEC de transição. Precisaria de 308 deputados. Essa PEC, ela vai ser aprovada na legislatura atual ou na próxima, né? Lembrando, a próxima, se eu não me engano, só toma posse em janeiro, mas a eleição para presidente da Câmara é só em fevereiro. Então, o Lira vai continuar como presidente até lá. Ele já vai se flexibilizar para se tornar alinhado ao Lula ou não, né? Então, isso são coisas que a gente tem que avaliar. Outra coisa que saiu no noticiário de hoje também é a notícia do novo provável ministro da Economia. Ainda não se tem um nome definido, mas os dois nomes mais cotados são o Haddad, que tentou a candidatura para o governo de São Paulo, perdeu, e tentou ser presidente em 2018, também perdeu, e o Alexandre Padilha, que foi ministro de Relações Institucionais e da Saúde durante o governo do PT. Um como membro do ministério pelo Lula e o outro pela Dilma. O Alexandre Padilha é um petista de carteirinha. Só que tem um problema. O Haddad é professor formado em Direito. O Alexandre Padilha é médico. Eles não têm nada a ver com economia. Então, são nomes que estão no noticiário, mas são nomes políticos, sem tecnia nenhuma. Isso nunca é bom no aspecto internacional, né, na visão do mundo para o Brasil. Claro, pode ter aspectos positivos, sim. O trânsito político é importante para aprovar coisa no Congresso. Não adianta você ter um ministro super técnico que sabe tudo, mas não passa nada no Congresso. Realmente, é relevante que o ministro tenha trânsito. Agora, você abdicar completamente da tecnia é difícil. É difícil. Né? É questionável essa postura, mas a gente tem que ver, são só especulações. Pode ser que nomes mais atrelados ao campo econômico assumam o controle da pasta. Então a gente tem que esperar para ver. Mas a gente sabe que no governo Lula sempre foram, até porque, tiveram nomes no governo Lula como Guido Mantega, né? Que é nome técnico e fez o que fez. Então a gente precisa sempre analisar para ver se de fato é benéfico ou não o nome tal, mesmo que seja alinhado ao campo econômico. Então é importante verbalizar e encontrar esses dois caminhos, uma conciliação entre o ministro que tem ideias boas, né, que tem know-how para estar lá, mas ao mesmo tempo o ministro que vai ter capacidade de aprovar coisas junto com o governo. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu trago aí um pouco sobre o panorama do Centrão e do possível novo ministro da Economia. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Muito obrigado, valeu e tchau.